que é um cenário diferente, né? Não estranhe aqui com a porta ao lado, enfim. Eu estou montando aqui uma parafernália para que eu tenha uma oportunidade de me movimentar, de ficar em pé. Então, diferentemente das aulas anteriores, hoje eu estou em pé, né? Até para tentar preservar um pouquinho a coluna, né? Ficar muito tempo sentado, às vezes a gente fica numa postura equivocada e nem percebe, só vê a consequência depois, a coluna doendo, enfim. E a gente já está há um certo tempo, né, nessa dinâmica de administração de conteúdo, tá, pessoal? Então, é um cenário diferente aqui, se preocupem apenas com o conteúdo e não com os aspectos aqui, digamos, arquitetônicos do lugar onde eu estou ministrando o conteúdo, tranquilo? Eu vou fazer uma projeção aqui para vocês, pessoal, do objeto, né, da nossa aula de hoje, e vocês já viram aí no título do vídeo, o tema que a gente vai tratar é o chamado direito constitucional intertemporal. É um tema que está intimamente conectado à ideia de poder constituinte, que a gente viu, né, na série de vídeos anteriores. Também, de certa forma, bebe um pouquinho na fonte dos aspectos relacionados, por exemplo, à lei de introdução às normas do direito brasileiro, quando fala de vacatio legis, de repristinação e etc. Mas vocês vão identificar, né, e vão entender isso que eu estou falando agora, na medida em que eu for ministrando conteúdo para vocês, tá? Então, deixa eu fazer a projeção aqui para que vocês acompanhem comigo aí na tela, não é? O roteiro da nossa aula, né, em relação àquilo que a gente vai tratar. Então, vai aparecer para vocês aí o título da aula, né, conforme eu já falei, né, o direito constitucional intertemporal, e nesse primeiro momento aqui, a gente vai falar sobre isso, ó, a colocação do tema, tá? Então, o tópico 1 aí da nossa conversa agora é a colocação do tema. Então, eu acho que você consegue visualizar, eu só vou observar aqui no celular para eu poder prestar atenção e ver realmente que vocês estão observando aí o que está sendo apresentado na tela para vocês. Então, olhem só, pessoal, o que a gente consegue identificar aí? O que vocês estão acompanhando comigo na tela? Direito constitucional intertemporal, tópico primeiro aqui, a colocação do tema. Olhem só, como eu disse agora há pouco, na série de vídeos passada, a gente conversou em alguma medida sobre o poder constituinte. O que a gente identificou aqui em linhas gerais? Toda vez que se cria uma nova Constituição, em razão daquela característica do poder constituinte, né, dele ser inicial, a gente diz que há a inauguração de uma nova ordem jurídica. Portanto, se estabelece um novo parâmetro de validade para as leis que até então existiam naquela ordem jurídica. A Constituição anterior, ela é abrogada, né, aquela expressão que a gente aprende lá das aulas de introdução, da teoria geral. A abrogação é a revogação completa de uma lei, né, de uma norma, por outra norma. Então, nesse caso, quando há a criação de uma nova Constituição, há aqui, pessoal, a revogação total da Constituição anterior. Então, quando essa nova Constituição ela é criada e ela inaugura uma nova ordem jurídica, ela estabelece um novo parâmetro de validade para aquela ordem jurídica, alguns fenômenos ocorrem. Né? A gente já teve a oportunidade, inclusive, de discutir. E os direitos adquiridos, né? Os atos que foram praticados até então sobre a vigência de uma norma anterior, não é? Como é que ficam? A gente viu, olha, se a gente fala que o poder constituinte originário ele é ilimitado, a gente não pode estar invocando direito adquirido, né? Mas, de toda sorte, quando a gente diz, olha, o poder constituinte originário ele é inicial e ele inaugura uma nova ordem jurídica, significa dizer que ele estabelece um novo parâmetro de validade e aquela Constituição anterior ela é revogada completamente. Mas e as leis? E os atos normativos, né? E os atos concretos, aqueles atos que tutelam, que regulam relações sociais? Como é que eles ficam, né? Se em um determinado ordenamento jurídico a gente tem leis e atos normativos aos montes, aos milhares, como é que se faz? A Constituição ela é criada e já diz, olha, tais e tais normas elas permanecem em vigor, tais e tais leis são revogadas. Como é que funciona isso? Então, estudar direito constitucional intertemporal ensina para a gente alguns elementos, ou traz para a gente alguns elementos que permitem a melhor compreensão desse fenômeno, né, que é a sucessão aqui de constituições. Então, o tema da aula de hoje, né, essa introdução serve para que vocês consigam compreender, se situem, se coloquem num determinado
contexto e visualizem aquilo que a gente vai tentar aprender na aula de hoje, tranquilo? Então esse é o primeiro ponto que vocês estão visualizando aí na tela, né? Uma colocação inicial, e a gente vai partir aqui, pessoal, para o segundo ponto da nossa aula, que vocês irão visualizar aí na tela também, que diz respeito exatamente ao que a doutrina chama de fenômenos, né? Ou seja, aqueles fenômenos que ocorrem diante da criação de uma nova Constituição, diante da sucessão de uma Constituição no tempo e no espaço. Tá? O primeiro fenômeno que vocês conseguem visualizar aí na tela, né, é o fenômeno da vacácio constitucional, ou como os autores usam a expressão em latim, vacácio constitutiones. O que é isso? Olha só, se vocês bem se recordam, há aquele instituto que a gente aprende nas aulas iniciais do curso de Direito, que é a chamada vacatio legis. O que é essa vacatio legis? É aquele período, né, entre a promulgação da lei e o início da sua vigência. Geralmente, esse período aqui de vacácio entre a promulgação da lei e o início da vigência decorre exatamente para a necessidade de adaptação, né? Às vezes uma legislação ela muda significativamente determinada matéria, então há necessidade de um tempo, né, de maturação, um tempo de adaptação das instituições, por exemplo, para a implementação daqueles institutos que estão sendo trazidos pela legislação. Então, a lei, né, a famosa LINDB, por exemplo, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ela estabelece a vacatio legis, ela inclusive diz, né, salvo disposição em contrário, o período da vacatio legis, né, será de 45 dias. Mas é possível que a lei tenha início imediato quando ela é promulgada, né? É possível que a legislação ela tenha uma vacatio legis maior, de 3 meses, de 4 meses. O CPC de 2015 teve um período de 1 ano de vacatio legis. O Código Civil de 2002 teve um período de 1 ano de vacatio legis. Então, veja, geralmente normas que promovem mudanças, né, significativas, complexas e muito extensas em determinados ramos do direito, né, precisam passar por um período maior de adaptação. Então, nesse sentido aí, a vacatio legis ela funciona exatamente com essa possibilidade, né, de permitir um tempo aqui de adaptação, né, para que aquela lei, né, atinja realmente os seus efeitos a partir do momento de início da sua vigência, tá? Então, se a gente sabe o que é a vacatio legis, a gente consegue identificar o que seria aqui, pessoal, a vacatio constitucional. É exatamente isso que vocês estão pensando. É a possibilidade de, diante da criação, né, diante da promulgação de uma Constituição, o legislador, constituinte originário, optar por dar um tempo a ela de vacatio, de dizer, olha, essa Constituição está sendo promulgada, mas ela começa a produzir efeitos a partir de 1 mês, né, da sua promulgação, a partir de 3 meses da sua promulgação, a partir de 5 meses. Então, isso depende muito da vontade, pessoal, do legislador constituinte originário. Nesse sentido, eu quero que vocês visualizem aí na tela, né, o dispositivo que eu acabei de citar para vocês, da LINDB, que é exatamente o artigo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Vocês conseguem acompanhar comigo aí na tela. Esse artigo 1º aí da LINDB estabelece exatamente aquilo que eu acabei de falar para vocês sobre a vacatio legis, não é? Então, se você está acompanhando aí, você vai ver o que é que o texto está dizendo. Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Então, a lei vai ser publicada, né? E se ela não tiver ali, a publicação exatamente vem acompanhada ali do ato de promulgação, né? Mas isso é discussão para outro momento, na parte de processo legislativo. Mas aqui, ó, se não tiver uma disposição em contrária, a regra que seria a vacatio legis de 45 dias. Então, essa previsão que vocês estão vendo aí na lei de introdução, ela pode tranquilamente conter diante de uma nova Constituição, tá certo? A Constituição de 88, pessoal, ela não trouxe período de vacatio legis, ela começou a produzir efeitos exatamente em 5 de outubro de 88, no dia de sua promulgação, né? Liderada ali pelo presidente da Constituinte, o doutor Ulisses Guimarães. Então, a Constituição de 88, ela tecnicamente, ela não trouxe a previsão de uma vacatio constitucional. Mas eu quero trabalhar com vocês aqui. Em primeiro lugar, eu vou citar um exemplo para ilustrar essa ideia de vacatio legis, e depois uma discussão que a doutrina trava exatamente sobre a Constituição de 88 em relação a isso que eu disse agora há pouco, que a Constituição, tecnicamente, ela não trouxe a previsão de sua vacatio
constitucional. Mas eu quero que vocês prestem atenção aí na tela, para que vocês identifiquem o seguinte: um exemplo aqui, pessoal, de vacácio constitucional. A gente já teve um exemplo aqui na nossa história constitucional, e é esse dispositivo que vocês estão vendo aí na tela. Se vocês estão prestando atenção, o artigo 189 da Constituição de 67 estabeleceu um período de vacácio. Quando a Constituição de 67 foi promulgada, né, tecnicamente ela foi promulgada, embora materialmente a gente saiba que foi uma Constituição imposta e foi uma Constituição que vigorou durante o regime autoritário, mas no seu bojo, no seu conteúdo, ela foi tecnicamente promulgada pelas mesas do Congresso Nacional, pelo Congresso Nacional como um todo. Acompanhe aí, por gentileza, a leitura do artigo 189 da Constituição de 67. Olha só, esta Constituição será promulgada simultaneamente pelas mesas das casas do Congresso Nacional, isto é, Câmara e Senado, e entrará em vigor dia 15 de março. Quando foi que a Constituição foi promulgada? A Constituição de 67 está embaixo. Brasília, 24 de janeiro de 1967. Né? Aí faz referência à Declaração da Independência, 146 anos e 79 anos da proclamação da República. Então, perceba aí, pessoal, que você consegue identificar exatamente essa possibilidade de uma vacácio constitucional, conforme o texto aí trouxe essa previsão, tá? Aguardem só um segundinho que eu vou só conectar aqui meu notebook, porque ele está descarregando. E se ele descarregar, a aula vai parar e eu não vou conseguir mais fazer a exposição para vocês, tá? Vacilei aqui, não consegui fazer logo a conexão. Mas conseguem perceber? Então, não há nenhum óbice, não há nenhum problema para que o legislador constituinte ele estabeleça um período de vacácio. Nesse caso aí, a gente tem um exemplo muito interessante, que foi esse artigo aí, 189 da Constituição de 67, tá? Estabeleceu aí algo em torno de quase 70 dias, né? Aproximadamente aí, 80 dias aproximadamente de vacácio constitucional, ou seja, a Constituição foi promulgada, mas ela começou a produzir efeitos apenas a partir do 15 de março. Tranquilo? Esse é um bom exemplo aí para você entender a vacácio constitucional. No entanto, pessoal, eu apaguei aqui porque eu já tinha falado sobre isso, né, que a Constituição Federal de 88 ela não teve um período de vacácio legis. Mas deixa eu fazer uma projeção aqui para vocês identificarem, e uma discussão que a doutrina trava. Olha só, se você está acompanhando aí na tela também, há o artigo 134 do ADCT, dos atos das disposições constitucionais transitórias, que diz o seguinte: preste atenção que eu vou explicar isso daqui. O Sistema Tributário Nacional entrará em vigor a partir do primeiro dia do quinto mês seguinte ao da promulgação da Constituição, mantido até então o da Constituição de 67, com a redação dada pela emenda número 1 de 69 e pelas posteriores. O que o legislador constituinte originário ele fez aqui quando estabeleceu essa disposição? Quando você for estudar direito tributário, você vai identificar que a Constituição de 88 ela promoveu uma ampla reformulação. Isso foi, inclusive, em fluxo daquele fenômeno que a gente até discutiu, né, da constitucionalização do direito. Então, temas que anteriormente eram tratados apenas em sede ordinária, pela legislação ordinária, ganharam entrincheiramento, ganharam assento na Constituição. Então, o direito tributário foi um dos ramos que sofreu, né, esses efeitos aqui dessa ampla constitucionalização. Então, o que aconteceu? A Constituição de 88, ela promoveu uma ampla reformulação no direito tributário e estabeleceu uma série de normas na própria Constituição. Artigo 145, artigo 146, artigo 150, são artigos conhecidíssimos aí do direito tributário, né? Que trata das hipóteses, não, quais são os tributos que a Constituição passou a consagrar, qual é a função de uma lei complementar no direito tributário, as limitações ao poder de tributar, são todos assuntos que estão na Constituição, a partir desse artigo 145. E aí, veja, como houve essa ampla modificação aqui, né, essa ampla reformulação do direito tributário em sede constitucional, o que foi que o legislador constituinte pensou? Olha, eu tenho aqui mudanças muito complexas e muito significativas que deverão ser implementadas. Não dá, pelo tamanho da mudança, a gente determinar que esse sistema ele seja implementado de uma hora para outra. Para não ter nenhum tipo de problema, para não ter nenhum tipo de paralisação, por exemplo, do sistema,
nenhum tipo de dificuldades elas iriam existir, né? Mas para não haver nenhum tipo de, vou usar uma expressão aqui que todo mundo conhece, para não haver nenhum tipo de chabu, nenhum tipo de problema, né? Ou se tiver, der tempo de se resolver, o que foi que o legislador constituinte originário ele optou? Ele disse o seguinte, olha, praticamente nos 5 primeiros meses de vigência da Constituição de 88, não vai aplicar esse sistema tributário que eu, legislador constituinte originário, estabeleci. Eu vou continuar aplicando o direito tributário da Constituição anterior e só após 5 meses é que começarão a valer as normas de direito tributário que eu estou trazendo na Constituição de 88. Então, tecnicamente, eu falei para vocês agora há pouco, a Constituição Federal de 88, ela não trouxe previsão da sua própria vacácio, mas uma parte da Constituição, segundo o artigo 34 do ADCT, trouxe essa possibilidade aí, pessoal, de uma vacácio, né, nesse tópico específico. Então, a doutrina costuma, né, dependendo do autor que você for ler, por exemplo, o Bernardo Gonçalves, o professor Daniel Sarmento, traz esse exemplo no seu livro, o professor Bernardo também, dependendo, o professor Gilmar Mendes também no seu livro, dependendo aqui de qual autor você esteja lendo, ele vai apontar esse artigo 34 do ADCT com a hipótese de vacácio constitucional, tá? Mas, tecnicamente, o texto da Constituição, o texto maior, a parte dogmática, entrou em vigência imediatamente, né? Exceto essa observação aqui do tópico que tratava ali sobre o direito tributário, tranquilo? Então, esse é o tópico aí da vacácio constitucionis ou vacácio constitucional, que é perfeitamente possível de acontecer. Tranquilo, pessoal? Então, a gente vai avançar aqui, ó, para poder discutir o nosso próximo fenômeno aqui, que é o chamado fenômeno da desconstitucionalização. Eu quero que você preste atenção, eu vou até voltar aqui a tela, para você poder prestar atenção em mim aqui, e a gente discutir um pouquinho isso. Olha só, é muito importante a gente sempre ter em mente aquele ponto que a gente tratou sobre o poder constituinte, acerca das suas características, ou seja, ser ilimitado, ser autônomo, ser inicial, ser incondicionado e assim sucessivamente. Porque olha só, quando a gente está falando que o poder constituinte é ilimitado, a gente já repetiu isso em vários momentos, significa que o poder constituinte, sem embargo daquelas discussões, né, que a gente já tratou também, ele pode dar o regramento jurídico que ele quiser a qualquer matéria. Não há óbice à atuação do poder constituinte originário. O que isso tem a ver com esse segundo fenômeno que eu coloquei aí na tela para vocês observarem, o chamado fenômeno da desconstitucionalização? É porque, olha só, eu chamei a atenção de vocês agora há pouco que quando uma Constituição é promulgada, há a chamada abrogação da Constituição anterior. Isto é, a Constituição anterior, que está sendo substituída, ela é completamente, né, revogada. No entanto, devido a esse caráter ilimitado do poder constituinte originário, a doutrina levanta essa hipótese de haver o chamado fenômeno da desconstitucionalização. O que seria isso? Seria simplesmente o seguinte: o legislador constituinte originário poderia optar em manter em vigência alguns dispositivos da Constituição anterior. No entanto, a manutenção da vigência desses dispositivos da Constituição anterior seria não com status constitucional, mas com status de lei. Daí porque se falar no fenômeno da desconstitucionalização. Dispositivos da Constituição anterior permaneceriam em vigência, agora respeitando o que estava sendo estabelecido pela nova Constituição, mas não mais com status de norma constitucional, e sim com status de lei. Isso é possível acontecer? Se for da vontade do poder constituinte originário, não teria nenhum problema. Vou pegar um gancho aqui, né, desse exemplo que eu falei agora há pouco do sistema tributário. Veja, imagine que o poder constituinte originário não quisesse alterar o sistema tributário. Ele alterou. Não à toa estabeleceu esse período de 5 meses aí, né, de intervalo do início da vigência do sistema tributário. Mas imagine que o legislador constituinte originário tivesse gostado ou gostasse do modo como o direito tributário estivesse sendo tratado na Constituição anterior. O que ele poderia fazer? Ele ia dizer o seguinte: olha, eu não quero manter isso aqui em sede constitucional, mas eu quero que essas normas aqui elas permaneçam em vigor na ordem jurídica, mas não mais com status constitucional, sim status de lei. Isso poderia acontecer? Sim, pessoal. Não há qualquer problema nesse sentido,
Porque aqui nós estamos falando de uma capacidade ou de uma vontade do poder constituinte originário, se iria ter, né, vontade ou não de estabelecer a manifestação ou a hipótese da realização desse fenômeno de desconstitucionalização. Então, preste atenção. Desconstitucionalização significaria manter em vigência normas da Constituição anterior, mas não com status de norma constitucional, e sim com status de lei. Tranquilo? Isso é o segundo fenômeno aí que a doutrina ela apresenta, tá? Deixa eu só colocar para vocês aqui novamente a telinha para que vocês acompanhem comigo, né, a síntese dessa ideia que eu acabei de explicar para vocês aqui do fenômeno da desconstitucionalização, tá? Vocês conseguem observar aí na tela. Então, olha só o que diz aí essa síntese da ideia que eu apresentei para vocês. A revogação total da Constituição anterior, quando uma Constituição é criada, a gente já viu e já falamos sobre isso. Mas há quem defenda que dispositivos da Constituição anterior, se compatíveis com o novo texto constitucional, poderiam ser recepcionados, tá? Faltou um Szinho aqui. Poderiam ser recepcionados, tranquilo? E atingirem status de lei, se o legislador constituinte originário quisesse fazer isso. Em outras palavras, deixariam de serem normas constitucionais para serem normas infraconstitucionais. Devido ao caráter ilimitado do poder constituinte, não teria nenhum problema de previsão nesse sentido, tá? Isso aqui, pessoal, reflete muito bem o que a gente está discutindo sobre o chamado fenômeno da desconstitucionalização. Tranquilo? Conseguiram compreender direitinho? Então vamos para cá. A gente vai avançar agora, pessoal, para o terceiro fenômeno aqui, que é o fenômeno da recepção, e particularmente eu reputo esse fenômeno aqui, vou até voltar à tela para a gente poder conversar, eu reputo esse fenômeno aqui, talvez o fenômeno mais importante dentro desse assunto do direito constitucional intertemporal, porque é esse que tem uma série de discussões aqui para a gente travar. Então eu preciso que você tenha atenção, eu preciso que você esteja comigo aqui atento, para que a gente consiga desenvolver aqui o raciocínio sobre esse assunto da recepção, tá? Deixa eu só ver aqui como é que tá a minha bateria do celular, porque eu estou com medo que caia. Da outra vez deu um problema, ficou aqui travando, mas eu estou prestando atenção aqui e por enquanto a bateria está tudo tranquilo, então provavelmente a gente vai chegar até o final da nossa aula, tá? Mas presta atenção aqui, pessoal, para a gente poder discutir um pouquinho sobre essa ideia aqui do fenômeno da recepção. Olha só. O que é que eu falei agora há pouco? Quando uma Constituição ela é promulgada, ela revoga totalmente a Constituição anterior. Exceto a possibilidade desse fenômeno que a gente acabou de discutir, né? De desconstitucionalização. Ou qualquer outra previsão que o legislador constituinte originário queira promover, né? Repito, é ilimitado. Então, a gente pode encontrar, de certa forma, previsões ortodoxas, né? Num texto constitucional. Então vamos para cá. O que é que a gente precisa entender aqui sobre o fenômeno da recepção? Olha só, eu acabei de mostrar para vocês o que é que acontece quando uma Constituição ela é promulgada e como fica a Constituição que está sendo substituída. Ela sai de cena, né? O problema aqui é o seguinte, e as leis, os atos normativos, né, os atos administrativos, os atos concretos que estão produzindo efeitos e que foram expedidos sob a égide da Constituição que foi substituída. Como é que ficaria, ou como é que ficariam esses atos em relação à nova Constituição? Aqui é um grande problema, pessoal. Por quê? Porque é impossível que no momento de criação de uma Constituição, o legislador constituinte originário ele aponte um dedo e diga assim, essas leis continuam em vigor, e essas leis serão aqui revogadas. É impossível isso acontecer. Razão pela qual essa ideia de saber quais leis elas serão ou não reputadas como compatíveis com essa nova Constituição, ela só vai ocorrer caso a caso. E quem vai dizer, e presta muita atenção aqui nesse detalhe, tá? E quem vai dizer se uma lei ela foi ou não recepcionada pela Constituição é exatamente o Poder Judiciário. Em sua maioria, a maior parte dessas decisões, em 99% dos casos, no Brasil, é o Supremo Tribunal Federal
quem, julgando caso a caso, vai dizer o que é ou não, ou que está ou não compatível com essa nova Constituição. Via de regra, pessoal, quando uma nova Constituição ela é criada, as leis e os atos normativos que foram criados antes da vigência dessa Constituição, eles continuam produzindo efeitos. Até que venha o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, e diga que aquela lei não foi recepcionada, e aí ela não seria mais aplicada. Tá? Então, presta muita atenção nisso daqui. Até que haja um pronunciamento do Judiciário, até que haja uma decisão, as leis anteriores à Constituição, que ainda estavam em vigência quando a Constituição foi promulgada, elas vão permanecer produzindo efeitos, tá? Até que, repito, o Poder Judiciário diga, olha, não foi recepcionado, tá? Existem dois grandes exemplos aqui no Brasil, eu vou até ver se consigo fazer a exposição, só para vocês entenderem mais ou menos até onde eu estou querendo levá-los a título de reflexão, tá? Vejam, tem dois casos aqui muito famosos no Brasil em que o Supremo foi chamado a se manifestar se determinada lei anterior à Constituição era ou não compatível com essa nova ordem jurídica inaugurada pela Constituição de 88, tá? Eu vou até fazer aqui a projeção para vocês pegarem aí, né, o raciocínio, e vocês vão identificar, olha só, tem duas leis aqui que foram questionadas no Supremo Tribunal Federal e que tiveram julgados opostos, mas foram casos muito significativos e que envolvem essa discussão que a gente está tratando aqui, né? Como se analisa se uma lei criada antes da Constituição de 88 é ou não compatível com a nova Constituição. Porque a gente sabe, né? Existe o controle de constitucionalidade, uma ADIM, por exemplo, que pode ser proposta contra uma lei que foi criada ontem, contra uma medida provisória que o presidente expediu semana passada, né? Contra uma lei de 90 criada pelo parlamento. Então, tudo que foi produzido após a Constituição de 88 é naturalmente passível, né, de ser questionado e de haver um controle de constitucionalidade. Afinal de contas, se é a Constituição que inaugura a nova ordem jurídica e ela é a norma mais importante, tudo que for produzido a partir dela aqui deve respeitar o seu regramento. Mas essas normas anteriores, elas precisam passar por esse filtro. E esse filtro quem faz é o Judiciário e o Supremo na maioria das vezes. Se vocês estão observando aí na tela, acompanhem comigo, né? E o modo através do qual o Supremo faz isso é através da ADPF, da arguição de descumprimento de preceito fundamental. O Supremo julgou duas ações, né? A ADPF 130 e a ADPF 153, que foram duas ações para que o Supremo dissesse se a lei de imprensa, né, a lei número 5.250 de 67, e se a lei 6683 de 79, esta lei de imprensa, eram ou não compatíveis com a nova Constituição, né? Então foram dois casos aí que o Supremo foi chamado a se manifestar. Se com os novos valores que foram estabelecidos pela Constituição de 88, né? Dignidade da pessoa humana, um catálogo imenso de direitos fundamentais, dentre outros aspectos, se essas normas aqui, elas foram ou não compatíveis ou foram ou não recepcionadas em relação à nova Constituição. E aí, como eu disse para vocês, os julgados foram antagônicos, né? Porque o Supremo disse que a lei de imprensa ela não foi recepcionada pela Constituição de 88, razão pela qual ela teria sido revogada. Por quê? Porque a lei de imprensa ela estabelecia uma série de limitações ao exercício da liberdade de imprensa, por exemplo, né? Consequentemente, estava em alguma medida mitigando a liberdade de expressão. Então, nesse sentido, o Supremo entendeu que a lei de imprensa, e vale a pena, inclusive, depois, se vocês tiverem interesse, né? Nas aulas de direitos fundamentais a gente volta a discutir o assunto, mas se vocês tiverem interesse, eu acho que vale a pena a leitura da DPF 130. O Supremo disse que essa lei de imprensa que ela foi totalmente revogada, ela não tinha nenhum dispositivo compatível com a nova Constituição. Então, veja, quando se faz a análise da compatibilidade de uma norma anterior, não significa dizer que ela vai ser toda e completamente incompatível. É possível que o Supremo chegue a uma conclusão de dizer, olha, tal artigo é compatível e tal artigo não é compatível. Não significa dizer que, necessariamente, toda a lei vai ser declarada incompatível com a nova Constituição. Então, no caso da lei de imprensa, o Supremo disse, olha, esse dispositivo aí, ou essa legislação aí, ela está violando liberdade de imprensa, está violando liberdade de expressão, está violando uma série de liberdades públicas, né, que estão consagradas na Constituição de 88, razão pela qual ela não foi recepcionada pelo novo texto constitucional. Tranquilo? Por sua vez, a lei de anistia, que foi enfrentada aqui pela DPF 153, o Supremo disse que, né, nesse caso, não haveria
qualquer tipo, na visão do Supremo Tribunal Federal, de incompatibilidade com a ordem jurídica constitucional inaugurada em 88, né, com a Constituição Cidadã de 88. Todo mundo se recorda, essa lei aqui de anistia foi uma lei criada ali no final da ditadura militar, né, fez parte daquele processo que Plínio, né, falou bastante naquele documentário do Senado, né, foi um processo lento, gradual e seguro, e um dos acordos políticos ali foi exatamente a anistia, né, dos crimes que foram praticados na época da ditadura militar, e houve uma anistia não só de militantes políticos, de atores políticos que lutavam, né, e que militaram contra o regime autoritário, mas também de agentes do Estado que haviam praticado crimes. Então, houve aí, na visão, né, os historiadores sempre usam essa expressão, uma anistia ampla e restrita. Isso fez parte do acordo, né, desse processo de redemocratização, né, lento, gradual e seguro, conforme Plínio falou lá no documentário. Usou essa expressão várias vezes, né? Aliás, usou uma vez, mas ele falava isso rotineiramente enquanto vivo, tá? Então, é outro julgado também muito importante, a ADPF 153, que vale a pena vocês fazerem a leitura, que ela acrescenta demais, tá? Então, é exatamente assim, pessoal, que ocorre. Como saber se uma lei que foi criada antes da Constituição de 88, se ela é ou não compatível com esses novos valores, com esses novos parâmetros que a Constituição está inaugurando. Isso só pode ser feito caso a caso, tá? A partir do mecanismo aqui de controle de constitucionalidade, da DPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental e, em alguma medida, no controle difuso também. É possível que, num caso concreto, você questione a validade, né? Se uma lei anterior à Constituição de 88 foi ou não recepcionada pela essa nova ordem jurídica, mas a maior parte desse filtro aqui, ele é feito exatamente pelo Supremo Tribunal Federal, através da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, veja, sobre a recepção, a gente já aprendeu um elemento aqui, né? Eu não tenho como saber de imediato quais foram as leis que foram recepcionadas e que não foram recepcionadas pela nova Constituição. Eu só posso saber isso caso a caso e o judiciário precisa ser provocado, tá? Então, o modo de provocar o Supremo Tribunal Federal é através da ADPF, da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Agora, um detalhe muito importante aqui, pessoal, que vocês precisam perceber é o seguinte: ô Helder, quais são os requisitos que o Supremo utiliza ou que o Poder Judiciário precisa utilizar para poder dizer se uma norma é ou não compatível com a Constituição? Você, de certa forma, até já deve ter antecipado alguma coisa quando falou aqui, dizendo que a lei de imprensa, por exemplo, ela foi declarada não recepcionada pelo texto constitucional de 88, porque violava as liberdades constitucionais, né, violava valores que a Constituição consagrou e estabeleceu um grau interessante de proteção. Então, parece que deve haver aí uma certa compatibilidade material, mas existem outros requisitos que precisam ser analisados. Pessoal, isso é uma questão muito importante, tá? Porque isso é muito importante. Eu quero chamar a atenção de vocês para duas leis que a gente estuda bastante, né? Dois códigos, que é exatamente o Código Penal e o Código de Processo Penal. Um de 40, o Código Penal, e o outro de 41, né? O Código de Processo Penal. Se recordam das datas, esses códigos foram produzidos exatamente durante o regime autoritário de Getúlio Vargas, durante a ditadura do Estado Novo, né, em que estava vigente a Constituição Polaca de 1937. Eu vou colocar na tela aqui, para vocês observarem o número aqui, pessoal, desses dois, né, decretos, porque, veja, foram dois decretos, né, lei aqui, que foram responsáveis pela criação do Código Penal e do Código de Processo Penal, tá? Então, vou colocar na tela aqui para vocês acompanharem, tá? Decreto-lei de 40 e Decreto-lei de 41, que foram responsáveis aí pela criação da Constituição, ou melhor dizendo, perdão, do Código Penal, né, de 40 e do Código de Processo Penal de 41. Então, você consegue visualizar na tela, por gentileza. Então, tá aí, ó, Decreto-lei número 2.848, de 7 de dezembro de 40. Esse foi o decreto. Vou até colocar aqui do lado, tá? Esse foi o decreto que criou o Código Penal. Tá? O decreto 2.848, decreto-lei 2.848 de 40. E o de baixo, decreto-lei 3.689, foi o decreto-lei aqui, ó, que criou o Código de
processo penal. Aí veja a pergunta e a reflexão, o quanto ela é importante. Você deve estar se perguntando agora, mas Helder, eu sei que não existe decreto-lei mais no Brasil, né? A Constituição de 88 estabelece até medida provisória, que o presidente tem até autonomia para expedir um ato normativo, mas esse ato normativo, a medida provisória vai passar pelo crivo do parlamento, vai ter votação, inclusive pode até perder vigência. A gente está vendo isso muito acontecer, né, no Brasil, por ocasião desse contexto que a gente está vivendo político, né, social e econômico. Então, a medida provisória, ela, de certa forma, é uma espécie, né, uma evolução democrática do decreto-lei, porque o decreto-lei é um instrumento extremamente autoritário, utilizado por presidentes em regimes autoritários, por ditadores, que são instrumentos que têm força de lei e que são afastados do controle do parlamento. O parlamento não tem qualquer ingerência sobre decreto-lei, não é? Então, veja, um decreto-lei de 40 e o outro decreto-lei de 41. E até hoje, o Código Penal e o Código de Processo Penal estão vigentes. Óbvio que em todos esses anos passaram por uma série de alterações. Mas por quê? Por que eu ainda tenho vigente um decreto-lei de 40 e um decreto-lei de 41, se você acabou de dizer que é preciso fazer um filtro das normas anteriores e saber se são compatíveis ou não com a nova Constituição? Aí é onde mora, pessoal, o ponto, né, que é o de maior importância para você entender esse fenômeno de saber se uma lei anterior foi ou não recepcionada pela nova ordem constitucional. Qual é o elemento extremamente importante aqui para você perceber? Olha só, quando a gente busca analisar se uma lei ela é compatível ou não com a Constituição, a gente despreza o caráter formal daquela Constituição. Ou melhor dizendo, a gente despreza o caráter formal daquela lei ou daquele ato normativo. Deixa eu tentar explicar melhor. Olha só, não existe decreto-lei mais no Brasil, mas Código Penal e Código de Processo Penal ainda estão vigentes. Por quê? Porque quando eu vou analisar se Código Penal e se Código de Processo Penal são ou não compatíveis com a Constituição de 88, eu tenho que analisar, pessoal, isso é muito importante. Eu vou até escrever aqui para vocês identificarem a necessidade de se averiguar a compatibilidade material. O que é preciso averiguar é se o conteúdo da lei ela é ou não compatível com a nova Constituição. Pouco importa o modo formal através do qual aquela lei foi criada. Óbvio que ela precisa respeitar aquela Constituição vigente quando ela foi criada. Mas para saber se o fenômeno vai ocorrer, se a norma foi recepcionada ou não, eu tenho que analisar o conteúdo, né? Então, deixa eu só escrever aqui para você prestar atenção. Acompanha aí. Para averiguar, né? Está aqui uma síntese, para averiguar a ocorrência, para averiguar a ocorrência do fenômeno da recepção. Deixa eu só abrir aqui a tela para eu poder ver como é que eu estou escrevendo, tá? Para não escrever errado aqui, depois me chamarem de analfabeto, tá? Para averiguar a ocorrência do fenômeno da recepção, né, é preciso identificar a compatibilidade material, tá certo? Então, é preciso analisar a compatibilidade material da lei em relação ao novo texto constitucional. Tranquilo? Então, é isso daqui que vocês precisam prestar atenção. O que importa é essa característica aqui, ó. Vou até iluminar para vocês verem aí na anotação de vocês. Para saber se uma norma anterior à Constituição de 88 foi ou não recepcionada pela nova ordem constitucional, eu tenho que analisar a sua compatibilidade material. Se a norma não for compatível do ponto de vista do conteúdo, a gente vai dizer que ela não foi recepcionada pelo novo texto constitucional. Repito, foi exatamente isso que o Supremo fez na lei de imprensa e na lei de anistia. O Supremo disse que a lei de anistia tinha conteúdo compatível com a Constituição e o Supremo disse que a lei de imprensa não tinha conteúdo compatível com o novo texto constitucional. Tranquilo? Então, isso daqui é muito, mas muito importante para vocês perceberem. Sabe por quê, pessoal? Porque se a gente fosse analisar os critérios formais, né, sobre a égide da nova Constituição, a gente promoveria aqui uma espécie de anacronismo. Ou até o que a doutrina chama de inconstitucionalidade superveniente. Eu iria dizer que o Código de Processo Penal e o Código Penal seriam inconstitucionais diante da Constituição de 88, que isso não é possível. Por quê?
Porque quando o Código de Processo Penal e o Código Penal foram criados, estava vigente lá a Constituição de 37. Então, o respeito deveria ser em relação àquela Constituição. Eu não posso dizer que existe inconstitucionalidade de uma norma anterior à Constituição de 88, porque aqui o juízo é apenas de compatibilidade material e não de aspectos formais da legislação. Repito, se a gente fosse levar isso em consideração, o Código Penal e o Código de Processo Penal não estariam em vigor, porque, de fato, não existe o decreto-lei na nova ordem jurídica, tá, pessoal? Então, prestem muito atenção nesse aspecto, porque o que é mais importante aqui, né, o que é o importante, na verdade, é a compatibilidade material. Aí sim, a gente vai dizer se houve ou não esse fenômeno da recepção, tranquilo? Havendo compatibilidade material, lei ou ato normativo foram recepcionados. Não havendo compatibilidade material, o que é que aconteceu? Lei ou ato normativo não foram recepcionados pelo novo texto constitucional. Tranquilo, pessoal? Espero que vocês tenham conseguido compreender até agora, estejam compreendendo, porque ainda existem alguns outros elementos importantes sobre esse fenômeno da recepção. E fenômeno de importância prática, tá? Fenômeno de importância prática. Porque, olha só, como eu falei agora há pouco, embora de 40 e de 41, né, tanto o Código Penal quanto o Código de Processo Penal, o Código Penal, por exemplo, sofreu uma ampla reformulação na parte geral no início da década de 80, Código de Processo Penal agora, né, tanto o penal quanto o de processo, lei de abuso de autoridade, o famoso pacote anticrimes e assim por diante, né? 2011 houve uma alteração significativa também em termos de medidas cautelares no Código de Processo Penal. Então, veja, todos esses diplomas que ainda estão vigentes vêm sendo alterados no decorrer do tempo através de leis, né? Principalmente após 88. Mas aí a pergunta que fica é a seguinte, Helder, eles eram decretos, né? Foram decretos-lei aí que criaram esse Código Penal, esse Código de Processo Penal. Mas se o decreto-lei não mais existe, qual é o status jurídico que essa norma vai assumir quando a gente declara que ela foi recepcionada pela nova Constituição? Isso é um debate de repercussão prática, tá, pessoal? Isso é muito importante, porque é o seguinte, a gente sabe que existem leis complementares, que existem leis ordinárias. O artigo 62, por exemplo, estabelece na Constituição, estabelece as medidas provisórias e diz quais matérias não poderiam ser tratadas por medida provisória. Então, veja, você tem uma série de requisitos que são utilizados para saber se aquela matéria deve ser regulada por lei complementar, se aquela matéria deve ser regulada por lei ordinária e assim por diante. Então, o status jurídico, né, de uma norma anterior à Constituição é muito importante saber como é que ela vai ficar a partir dessa nova lógica constitucional, porque a repercussão prática eu sabendo qual é o status jurídico dessa norma anterior à Constituição, eu sei, por exemplo, qual vai ser o modo que ela vai poder ser alterada. Então, vamos explicar através de um exemplo aqui. Olha só, se você abre o artigo 22, o inciso 1 da Constituição, deixa eu voltar aqui na tela que eu não projetei nada de novo ainda, então é importante vocês prestarem atenção em mim. Veja, se você abre o artigo 22, o inciso 1 da Constituição, você vai lá e vai identificar a Constituição dizendo o seguinte: compete à União legislar sobre direito penal e processo penal. E a Constituição não diz que aquela matéria, por exemplo, vai ser legislada sobre lei complementar, através de lei complementar. Isso significa dizer o seguinte: quem altera o Código Penal e o Código do Processo Penal é uma lei ordinária. Então, isso significa dizer o seguinte: na nova ordem constitucional, na nova ordem jurídica, Código Penal e Código de Processo Penal assumiram o status de quê? De lei ordinária. Porque a questão aqui é a seguinte, pessoal, preste atenção aqui no raciocínio. Eu tenho norma anterior que vai ser feita aqui o juízo de compatibilidade para saber se ela vai entrar na nova ordem jurídica. Quando uma norma ela é recepcionada pela nova ordem jurídica constitucional, significa dizer o seguinte, que essa norma recepcionada, ela assume o status jurídico que a nova Constituição diz. Porque imagine o seguinte, se a Constituição estivesse dizendo que direito penal... Deixa eu só colocar o fone aqui, porque a telinha deu uma travada, só para eu ver se está tudo funcionando, né? Está tudo certinho aqui, estou ouvindo o áudio direitinho. Então, veja, quando a Constituição diz, né, que a matéria vai ser tratada por lei ordinária, quando eu tenho aqui o juízo de recepção, significa dizer que uma lei ordinária poderá alterar essa matéria. Porque, veja, se a Constituição estivesse dizendo que direito penal e direito processual penal seriam regulamentados ou seria matéria reservada à lei complementar, na prática, o que isso ocorreria?
por possuírem esse novo status de lei complementar, só uma lei complementar poderia alterar o Código Penal e o Código de Processo Penal. Ou seja, pessoal, se eu só analiso a compatibilidade material para identificar se aquela norma vai ser recepcionada, é como se ela recebesse imagine que ela viesse viciada do ponto de vista formal, e a nova Constituição é quem dá uma limpada nela e atribui um novo status, né? Ou seja, regenera, uma espécie de regeneração dessa lei anterior, e o novo status jurídico que essa lei vai receber é dado exatamente pela nova Constituição. Eu quero que você compreenda, tá? Eu espero que você esteja acompanhando o raciocínio e eu quero te dar um exemplo para você entender isso aqui muito bem, tá? Tem um exemplo muito bacana, para quem já estudou direito tributário, vai saber disso daqui que eu vou colocar para vocês agora, tá? Deixa eu ver se eu encontro aqui, que é exatamente, pessoal, o Código Tributário Nacional, tá? O atual CTN, né? O CTN que a gente tem em vigor, ele foi criado em 1966. Na época, não existia lei complementar, né? Ele foi criado sob a égide da Constituição de 46. E a Constituição de 46 não fazia essa diferença de lei complementar e lei ordinária. Para quem não se recorda, a diferença aqui é basicamente de quórum, né? Para aprovar uma lei ordinária, é a maioria relativa, uma maioria simples, a metade mais um dos presentes. E para aprovar uma lei complementar, é a chamada maioria absoluta, a metade mais um do número total dos membros da casa, e não, né, dos presentes ali. E, basicamente, a matéria que é regulamentada por lei ordinária é uma matéria residual, digamos assim, porque quando a Constituição ela quer que uma matéria seja regulamentada por lei complementar, ela já diz, tal matéria será regulamentada nos termos de lei complementar. Se você abrir o artigo 18 da Constituição, você vai encontrar lá uma série de exemplos, né? Criação de estados, lei complementar. Criação de territórios, lei complementar. Criação de municípios. É uma lei complementar da União que vai autorizar o tempo de criação de municípios. Então, quando a Constituição quer que uma matéria seja regulamentada por lei complementar, ela já vai dizer isso expressamente. Tranquilo? E quando não tiver essa previsão, essa reserva vai ser criada aqui, ou vai ser regulamentada a matéria mediante uma lei ordinária. Tranquilo? Então, olha só, eu vou fazer a projeção aqui para você identificar isso que eu estou lhe dizendo aqui, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Exemplo concreto que temos, o Código Tributário Nacional, a Lei 5.172 de 66, que, embora editado como lei ordinária, porque a Constituição de 46 nem mesmo previa, né? Eu falei agora há pouco sobre isso, a ideia de lei complementar. A Constituição de 88 estabeleceu que as normas gerais sobre direito tributário são regulamentadas mediante lei complementar. Isso está no artigo 146. Então, o que é que aconteceu aqui? Qual foi o fenômeno que se operou? O CTN tem compatibilidade material com a Constituição, só que ele assume o status jurídico que a Constituição está dando a essa matéria. Então, se antes ele foi criado como lei ordinária, ao entrar na nova ordem jurídica, porque a Constituição diz que essa matéria, normas gerais de direito tributário, são tratados mediante lei complementar, ele, embora na origem seja uma lei ordinária, o seu status jurídico hoje é o quê? É de lei complementar. Implicação prática. Só uma lei complementar pode alterar o CTN nessa parte de normas gerais de direito tributário. Você consegue entender a importância de saber que se despreza o aspecto formal e se analisa apenas o critério material de conteúdo, e ao ingressar na nova ordem jurídica, o status que essa norma anterior assume é exatamente o status que a Constituição lhe atribui. Pode acontecer da norma não mudar? Obviamente, e a maioria acontece isso, tá? A maioria é o seguinte: uma matéria anterior era tratada por lei ordinária, quando a nova Constituição recepciona, continua sendo por lei ordinária. Então, não tem qualquer nível de alteração de ordem prática, tá, pessoal? Então, essa questão aí, eu nem projetei, eu falei aqui e não projetei porque eu tinha tirado a tela. Deixa eu colocar para vocês observarem aí essa anotação que eu coloquei sobre o Código Tributário Nacional, tá? Então, olha aí. Exemplo concreto que temos no Código Tributário Nacional, que, embora editado como lei ordinária, porque a Constituição de 46 nem mesmo previa leis complementares em seu processo legislativo, possui hoje força de lei complementar. E quem diz isso é exatamente o artigo 146 da Constituição Federal de 88. Tranquilo? Então, presta muito atenção, tá? Na hora de uma Constituição ser promulgada, eu não tenho como dizer imediatamente quais normas serão ou não, né, recepcionadas por esse novo texto constitucional. Eu tenho que analisar o critério da compatibilidade material, o judiciário vai ser provocado para dizer isso, e ao dizer se a norma foi ou não recepcionada, ela vai assumir aqui, ó,
status jurídico estabelecido por essa nova ordem constitucional. Tranquilo? Isso aqui é muito importante, pessoal. É muito importante, sabe por quê? Por conta do que eu falei agora há pouco para vocês, tá? Eu disse o quê? Não há chamada inconstitucionalidade superveniente. Isso, inclusive, já foi dito em inúmeros julgados do Supremo Tribunal Federal. O que seria essa inconstitucionalidade superveniente? Seria eu dizer que uma lei anterior à Constituição seria inconstitucional em face dessa nova Constituição aqui, quando isso está completamente equivocado, porque se a lei é anterior à Constituição de 88, ela não precisava respeitar a Constituição de 88, ela precisava respeitar a Constituição vigente quando ela foi criada. Então aqui, ó, a inconstitucionalidade seria em relação à Constituição que vigorava quando a lei foi criada. Em relação à nova Constituição, o que a gente faz, pessoal? Que eu falei agora há pouco, juízo de compatibilidade. Então, o termo técnico aqui é dizer se a lei foi recepcionada ou não. Não é dizer que ela é inconstitucional em face à nova Constituição. Eu só digo que uma norma é inconstitucional quando ela desrespeita a Constituição vigente quando ela foi criada, tá? Por isso que é importante entender também esse fenômeno aqui, recepção é análise de compatibilidade material de uma norma anterior em relação a essa nova Constituição, tá? Não se aplica no Brasil a teoria da inconstitucionalidade superveniente. As normas anteriores não podem ser inconstitucionais diante da norma constitucional posterior, porque isso seria, como disse, um anacronismo, né? Se há uma norma de 70, por exemplo, foi criada, eu não posso dizer que ela é inconstitucional em relação à Constituição de 88. Afinal de contas, quando ela foi criada, existia uma Constituição, né, 67/69, né, com relação àquela discussão que a gente já travou, se 69 é ou não uma nova Constituição. Tá? Tranquilo? Então, isso é muito importante para vocês identificarem aí o fenômeno da recepção. Tá? Deixa eu colocar para vocês aqui, pessoal, na tela, perdão, o que a doutrina coloca aqui em tese como requisitos para se operar esse fenômeno da recepção. De certa forma, o que foi que aconteceu? A gente apenas, fez o quê? A gente apenas vai sintetizar aquilo que já falamos, tranquilo? Então, olha só. Para que a norma pré-constitucional seja recepcionada pela nova Constituição, deverá cumprir cumulativamente 3 requisitos, né? Está em vigor no momento da promulgação da Constituição, né? Afinal de contas, se ela não estava em vigor, não cabe falar mais em análise da compatibilidade material. Afinal de contas, a Constituição não gera esse efeito repristinatório, né? Não é repristinar, não é voltar à vida, porque a norma que ele revogou foi revogada. Isso aqui é o que a gente aprende lá na LINDB, tá? Mas aqui no direito constitucional não cabe. Se a norma não estava em vigor quando a Constituição Federal de 88 foi criada, não cabe falar nesse juízo aqui de compatibilidade. Tranquilo? Segundo ponto, que a gente já enfatizou inúmeras vezes aqui, ter conteúdo compatível com a nova Constituição, conteúdo material, e ter sido produzida de modo válido de acordo com a Constituição da sua época, aquilo que eu falei, né? A inconstitucionalidade ela deve ser em relação à Constituição que foi lá estabelecida, que vigorava quando a lei foi criada. Eu não posso falar da inconstitucionalidade aqui superveniente. Então lá ela tem que respeitar. Mas a Constituição de 88 ela apenas analisa aqui a compatibilidade material, tá? Ainda que os aspectos formais não sejam compatíveis com a nova Constituição. Os aspectos formais desse ato normativo têm que ser compatíveis com a Constituição vigente quando ele foi criado. Tranquilo? Isso é muito importante vocês relembrarem aí, né? E aí, por fim, em todos esses casos são inteiramente irrelevantes quaisquer aspectos formais da norma antiga. Em resumo, no caso de compatibilidade material, teremos a recepção. No caso de incompatibilidade material, teremos a sua revogação. Tranquilo? Então, a ideia aqui de uma norma anterior é averiguar se ela é ou não compatível com a nova ordem jurídica. Tranquilo, pessoal? Espero que vocês estejam acompanhando aí. É exatamente porque eu já vou pegar um gancho que o último ponto aqui, pessoal, desses fenômenos aqui que a gente poderia citar, era exatamente esse fenômeno aí, da repristinação que eu falei agora há pouco, né? Que é o retorno à vida de leis que foram revogadas em razão daquela Constituição que está sendo revogada. Eu não vou entrar nesse trava-cérebro aqui, porque a repristinação geralmente dá esse trava-cérebro, né? Se você olhar aí, o artigo 2º da LINDB, tá? Isso aqui é o artigo extraído da LINDB. Se você observa aí esse artigo 2º, ele vai dizer, não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra modifique ou revogue. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.
Parágrafo 2º. A lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais, a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. E aí o que nos importa aqui, o parágrafo 3º, né? Parágrafo 3º diz: salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido vigência. Como é que isso entraria aqui no debate constitucional? Imagina uma lei de 50 que foi revogada pela Constituição de 67. Quando a Constituição de 88 revoga a Constituição de 67, não significa que voltarão à vida aquelas normas que foram revogadas por essa Constituição que está sendo revogada. Tá? Então, via de regra, não existe o fenômeno da repristinação em relação à sucessão de constituições no tempo. Tá? O que pode acontecer, repito, e aí é dentro daquele caráter ilimitado do poder constituinte. Ele pode apontar, olha, aquela norma que foi revogada pela Constituição anterior, eu quero que ela volte à vida nos exatos termos em que ela existia quando foi revogada. Isso é possível acontecer? A doutrina aventa que sim, por conta do caráter ilimitado do poder constituinte. Tranquilo, pessoal? Então, o que é que a gente estudou aqui, ó, até agora? Direito constitucional intertemporal, quais fenômenos podem ocorrer aí em razão dessa sucessão de leis no tempo e no espaço. Então, a gente, de lei constitucional, no caso da Constituição, né? Então, a gente estudou, ó, vacatio constitutionis, vacatio constitucional, vimos aqui um exemplo de vacatio constitucional em 67, a discussão sobre o artigo 34 do ADCT, vimos rapidamente o conceito de desconstitucionalização. A nível federal não existe exemplo, alguns autores apresentam exemplos em constituições estaduais, tá? Mas como não é o objeto da nossa aula, não valeria a pena tangenciar, porque a gente teria que voltar a estudar federalismo, e aí talvez não fosse de boa compreensão inserir aqui exemplos na Constituição estadual, mas a nível de Constituição federal a gente não tem esses exemplos, e aqui tem, ó, recepção, né, que a gente acabou de chutar, com todos esses pontos aqui que a gente anotou, e também, ó, o fenômeno da repristinação, que via de regra não existe, tá? A menos que seja vontade do poder constituinte, tá, pessoal? O telefone está descarregando aqui, mas o que que eu vou fazer para a gente poder avançar aqui? Vamos ver se a gente consegue fazer uma questão diferente aqui. Vamos ver se a gente consegue dar tempo aqui de responder uma questão, tá? Acompanha comigo aí na tela. Tem uma questãozinha aqui, ó, retirada do concurso da Prefeitura de Salvador, um concurso aqui para técnico de nível superior feito pela FGV. Olha só, vamos acompanhar aqui rapidinho a leitura. Em momento anterior à promulgação da Constituição da República, estavam em vigor as leis X, Y e Z, tendo essa última revogado a Lei W. Beleza, olha o trava-cérebro aí. A Lei X era formal e materialmente compatível com a nova ordem constitucional. A Lei Y era formalmente incompatível e materialmente compatível com a nova ordem constitucional. A Lei Z era formal e materialmente incompatível com a nova ordem constitucional, sendo certo que a revogada Lei W, caso estivesse vigente, seria formal e materialmente compatível com a nova ordem constitucional. Olha aí, né? As ideias chegando, as ideias a serem aplicadas. Olha só o que diz a letra A. A Lei X foi recepcionada e as leis Y e Z foram revogadas, ressalvada a hipótese de a nova ordem constitucional ter determinado expressamente a permanência em vigor destas últimas. Vamos ver aqui. A Lei X foi recepcionada. O que a Lei X está dizendo? Era formal e materialmente com a Constituição. Exatamente. Então, ela foi recepcionada. E a Lei Y e a Lei Z foram revogadas? Deixa eu ver. A Lei Y era formalmente incompatível e materialmente compatível. Então, a Lei Y poderia sim ser recepcionada, porque pouco importa os aspectos formais. Lembra que eu falei isso agora há pouco? Então, essa letra A já está errada. Vamos avançar aqui para ver se dá tempo da gente responder. As leis X, Y e Z foram revogadas pela nova ordem constitucional. Mentira, a X está valendo. E a Y também. As leis X e Y foram recepcionadas pela nova ordem constitucional em razão da sua compatibilidade material. Ok. E a Lei W foi repristinada em decorrência da revogação da lei revogadora. Não. Isso não existe automaticamente em sede constitucional. Apenas se houvesse a previsão expressa, tá? Então, acompanha aí a letra D. A Lei Z foi revogada e as leis X e Y foram recepcionadas pela nova ordem constitucional, sendo certo que esta última passou a ter a mesma natureza jurídica da espécie legislativa prevista na nova sistemática. Perfeita essa alternativa aqui. É exatamente o que eu expliquei para vocês sobre o fato da recepção do CTN, que na essência, na origem, é uma lei ordinária, mas foi recepcionado pela nova Constituição com status de lei complementar. Maravilha essa questão aqui para a gente poder sintetizar, né, a ideia que a gente discutiu
aqui ao longo da aula. Muito boa essa questão. A letra E. A lei X foi recepcionada pela nova ordem constitucional, a lei Y foi revogada e a lei W é destinada. Linguiça, rolha pura aqui, tá? Só enchendo linguiça. Então, letra D, pessoal, a alternativa aqui, ó, maravilhosa, é a nossa resposta correta. Tranquilo? Então, eu espero que vocês estejam bem, tá? Eu espero que vocês estejam tranquilos, que vocês tenham, né? Melhor dizendo, vou até tirar o fone para não atrapalhar. Espero que vocês estejam acompanhando, espero que vocês tenham, na verdade, acompanhado, tenham aprendido, né, ao longo dessa aula, que qualquer tipo de obstáculo aí em relação ao direito constitucional intertemporal tenha sido extirpado, que essa aula tenha sido clara o suficiente para que vocês tenham aprendido o assunto, tá bom? Muito obrigado pela audiência de vocês. Vou dar uma de YouTube agora, tá? Se você viu o vídeo até o final, não esquece, ó, de curtir, de compartilhar. Se você tiver amigo que está estudando direito, compartilhe a aula para que ele possa, né, ter acesso aqui ao conteúdo, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela presença de todas e de todos. Voltem sempre, assim que tiver conteúdo, né? Se você está inscrito no canal, você vai ser notificado, tá bom? Então, muito obrigado pela presença mais uma vez. Até o nosso próximo encontro.